Bateu aí o desespero aí nos bolsonaristas. O Bolsonaro marcou aí ato para domingo na Avenida Paulista. Começou aí com uma briga entre os bolsonaristas. Começou com alguns parlamentares bolsonaristas, nominalmente Geyer e Nicolas Ferreira, que passaram a articular manifestações pró-Bolsonaro, vou deixar bem entre aspas assim, em suas próprias cidades. Outros vários também começaram a fazer isso. E aí alguns no PL também queriam fazer atos aí pró-Bolsonaro, entre aspas, em mais de 100 cidades, como algumas vezes o Bolsonaro fazia. Era engraçado quando eles faziam isso, porque aí a gente via vídeos lá de Curitiba, tinha 5 pessoas. Porto Alegre, 10 pessoas. Santa Catarina, tinha 12 patriotários. Era muito engraçado. Mas não, o Bolsonaro ficou bravo, porque ele sabe que esse pessoal está usando o nome dele e o desespero dele e o desespero dos bolsonaristas com a iminente prisão dele, Bolsonaro, para fazer manifestação para que eles se autopromovam. É isso, vamos fazer uma defesa do Bolsonaro, mas quem aparece ali como um líder bolsonarista são eles. O Bolsonaro sendo preso, quem toma o lugar de porta-voz aí do bolsonarismo são esses. O Bolsonaro ficou bravo, chegou a gravar vídeo bem sério, estava bem irritado, falando que não, a única manifestação é na Avenida Paulista, não vão a nenhuma outra. Ele foi bem claro, não vão, não organizem e nem vão se alguém organizar. Ou seja, já colocou um freio. E aí o Bolsonaro falou, ó, quem quiser ir, que vá na minha. Não tem lugar para todo mundo falar? Não tem, mas quem quiser ir, que vá na Paulista. E aí os bolsonaristas começaram a falar que tem mais de 100 parlamentares confirmados no domingo na Avenida Paulista, tudo mais. Aí começou também uma briga porque, primeiramente, a Michelle Bolsonaro falou que não ia. Ela disse que não sabia se ia, enfim, ficou naquela. Provavelmente não irá a Michelle Bolsonaro. Aí tiveram ali uma conversa a Michelle Bolsonaro com o pessoal ligado ao Bolsonaro e decidiram que ela tem que ir sim e que ela vai abrir com uma oração, não vai ter fala dela, então pelo menos não está prevista. Até o momento, a Michelle com certeza vai querer falar, tá bom? Ela com certeza vai querer falar. Acredito até que se tiver só oração, ela vai acabar falando um pouquinho mesmo assim, porque ela quer falar, ela quer, tá lá, imagina lá 100 mil pessoas, a Michelle não vai querer aparecer, pô, né? Em eventos aí do PL Mulher, com 200 gados pingados, a Michelle já deu aí show de estrelismo, dizendo que só ia continuar o evento se o Bolsonaro fosse embora, queria que só ela aparecesse, falou que tinha sido combinado que o Bolsonaro não apareceria nem no telão, quer dizer, ela não quer que o Bolsonaro apareça nem no telão quando ela vai nos eventos. Agora imagina se ela vai perder a chance de falar aí para dezenas ou centenas de milhares de fascistas. Não vai. Então, muito provavelmente aí ela vai acabar falando um pouquinho, mas foi aí acordado que ela fará só uma oração. Veremos. E aí, o tempo foi passando, o que aconteceu é o seguinte, o Silas Malafaia foi avisado, que ele é o organizador aí do ato terrorista, ele foi avisado que ele corre um risco de ser preso, não só o Silas Malafaia, como outros organizadores. E aí o Silas anunciou aí publicamente que ele não vai financiar com dinheiro da igreja dele, que ele tem aí um imposto de renda, que ele pode pagar por esse ato sozinho do bolso dele. É engraçado, né? Ele também, o bolsonarismo está apavorado para não ser preso. Pensar em fazer vaquinhas. E até alguns bolsonaristas golpistas passaram a arrecadar dinheiro com vaquinha. O Eduardo Bolsonaro chegou a publicar nas redes sociais, olha, não façam doações para ninguém, não está tendo vaquinha. O Jair Bolsonaro chegou a compartilhar isso também, porque tem golpista tirando dinheiro dos patriotários. Aí falaram, não precisa dar um centavo para essa manifestação. Eles estão com medo que, no futuro, tenha uma nova investigação contra os financiadores disso aí. Então eles jogam tudo aí no Malafaia. O Malafaia falou que vai pagar do bolso dele, eles estão implorando para que seja pacífico, tudo mais, que é a maneira que eles fazem, assim, seja pacífico, para depois, quando der alguma coisa, eles poderem falar que foi gente infiltrada. Isso é óbvio, é óbvio. Eles dizem aí que no dia 8 de janeiro, são duas versões bem conflitantes. A primeira, eles dizem que no dia 8 de janeiro, todos aqueles que fizeram depredação eram petistas infiltrados. Essa é a primeira. E a segunda, que vai contra completamente isso, é dizer que todo mundo que está preso são patriotários coitadinhos que não fizeram nada. Pô. Ou não teve, ou eles são petistas infiltrados, ou eles são patriotários coitadinhos. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para ser patriotário coitadinho e petista infiltrado ao mesmo tempo. Pois bem, agora eles dizem que eles são os defensores do Estado Democrático de Direito. E eis que, no meio disso, começou a bater o desespero com a iminência de prisão do Bolsonaro. O Bolsonaro e outros vários foram aí intimados a depor na quinta-feira.
Eles estão com medo de que o Bolsonaro saia preso do depoimento, algum deles saia preso do depoimento. Estão com medo de que alguns desses que foram intimados a depor na quinta-feira, eles cheguem lá com provas para delatar o Bolsonaro. Estão com muito medo porque os generais estão irritadíssimos com o Bolsonaro, estão com medo principalmente aí do que vai falar o general Heleno e do que vai falar o Braga Neto e do que vai falar o coronel que vai depor, porque esses já estão por aqui. O Heleno já está por aqui com o Bolsonaro. O Heleno já viu que o Bolsonaro vai jogar tudo nas costas dele, tanto o caso da BIM, quanto qualquer coisa do 8 de janeiro, como tudo que der, o Bolsonaro vai jogar nas costas dele, e ele não quer isso. Ele vai jogar tudo nas costas do Bolsonaro. Então veja que a situação aí está piorando. E aí, eis que um advogado, que já foi advogado aí de influenciadores bolsonaristas, entrou com um pedido de habeas corpus preventivo no STF. Ele diz que o Bolsonaro corre um risco iminente de prisão e que ele pode ser preso antes do dia 25 e que no dia 25 ele estará exercendo o seu direito político, seu direito de manifestação política, e que uma prisão dele seria uma arbitrariedade. Vem cá, o Bolsonaro está inelegível, os direitos políticos dele estão cassados, ele não tem direitos políticos, ele está inelegível, a pessoa inelegível não tem direitos políticos. Pois bem, eis que no meio disso aí, o advogado ainda pede mais, ele não quer apenas que o Bolsonaro tenha habeas corpus preventivo, é o seguinte, é o advogado dizendo, o cliente pode ser preso, mas tem um preventivo, ou seja, se sair um mandado de prisão, já tem o habeas corpus dizendo, esse mandado de prisão não vale, porque tem uma decisão da justiça dizendo que essa pessoa não pode ser presa, que essa pessoa pode ficar solta. Geralmente, o habeas corpus que a gente ouve falar é um habeas corpus posterior, a pessoa está presa e entra o advogado com pedido de soltura, que é um habeas corpus. Nesse caso, é preventivo. E aí ele ainda pede o seguinte, o habeas corpus preventivo não pode ser distribuído ao ministro Alexandre de Moraes, tem que ir para um dos outros. Só faltou escrever assim, tem que ir para o André Mendonça. Só faltou essa. Mas esse é o tamanho do desespero, viu? Obviamente, vai ser negado aí habeas corpus contra o Bolsonaro, porque nenhum ministro tem aí a investigação contra ele nesse caso aí, e não pode dar um habeas corpus para o dia 8 de janeiro, sendo que o relator do caso é o Alexandre de Moraes. Lembremos, quando uma pessoa está presa ou vai presa, pode ser que a pessoa tenha 2, 3, 4 mandados de prisão contra si. Eu dou um exemplo. Chegou um momento na Lava Jato em que a perseguição contra o Lula era tão grande que tinha mandado de prisão contra o Lula pelo caso do Triplex e tinha mandado de prisão contra o Lula pelo caso do sítio de Atibaia. Eram 2 mandados de prisão. Se ele conseguisse habeas corpus em um, continuava preso pelo outro. Depois, obviamente, foi tornado inocente, tudo acabou ao mesmo tempo. Mas, veja, era mais de um. Então, pode acontecer aí de um preso, vamos supor, o Bolsonaro é preso por por coisa da ABIN, que não tem a ver com o 8 de janeiro. E aí consegue um habeas corpus preventivo para o 8 de janeiro, mas o motivo da prisão não é aquele. Não adianta nada esse habeas corpus. Então o habeas corpus tem que ser para a investigação em si. Então não adianta pedir um habeas corpus. Olha, é muita burrice, é muito desespero. Eu fico pasmo com uma coisa dessas. Não adianta pedir habeas corpus para o Bolsonaro no caso do dia 8 de janeiro, que é o caso que ele está mais próximo de ser preso, e mandar distribuir esse habeas corpus para um ministro que não é o relator do caso, porque ele não tem poder de conceder. Porque se amanhã depois, é preventivo, lembra? Se amanhã e depois o Alexandre de Moraes decreta a prisão do Bolsonaro no dia 8 de janeiro, a decisão de um ministro que não é relator daquele caso não vale nada. O habeas corpus preventivo dele não vale nada, não vale nem aí, talvez vale, se você levar para um centro de reciclagem, dá para reciclar o papel. Olha que coisa, só vale para isso, para mais nada. Então, você vê aí, é puro desespero, tá? Lembremos que esse advogado aí, ele é ligado ao bolsonarismo, ligado ao Bolsonaro, e os advogados do Bolsonaro, eles também entraram com um pedido no STF na semana passada para ver se de suspeição do Alexandre de Moraes, pedido feito ao Barroso. É óbvio que não vai dar certo o pedido. Isso estão esperneando. Tem um termo aí jurídico, que é quando o advogado não tem mais o que fazer, ele esperneia. Manda petição para cá, pede isso, pede aquilo. Olha, se der certo, deu certo. Vamos gritar e espernear. É o que estão fazendo agora os advogados bolsonaristas. As tratativas aí para o dia 25 estão difíceis para o Bolsonaro, porque ele consegue parlamentares, principalmente bolsonaristas, gente que está com ele. Alguns governadores bolsonaristas falaram que vão, outros não. Outros já falaram que não vão.
A Damares, parlamentar bolsonarista, já falou que não vai. A pressão está enorme. O Bolsonaro nunca fez, por meio dos seus maiores aliados, uma pressão tão grande por meio de parlamentares para que outros vão ao ato. Estão aí ameaçando alguns parlamentares de que, olha, vamos acabar com a carreira política, estão falando que eles vão virar uma nova Joyce Hasselman, quem virar as costas para o Bolsonaro. Joyce Hasselman é sempre usada. Eu vejo algumas pessoas da esquerda que hoje em dia dão credibilidade para Joyce Hasselman. Joyce Hasselman é uma fascista, nazifascista. É a Joyce Hasselman, que foi deputada federal mais votada em São Paulo, ela teve mais de 1 milhão de votos. Aí ela é do fascismo, da vertente lavajatista / MBL. MBL, lavajatismo, é a Joyce Hasselman. Ela chegou até aí em eventos como ali, não sei se casal, não sei se eles são casados, mas foram juntos assim com o Gebran, aquele lá, amiguinho do Moro, que condenou Lula sem provas, passou o processo do Lula na frente de vários outros. Essa é a Joyce Hasselman, tá bom? Ela foi uma das maiores disseminadoras de fake news em 2018. Só que por ser de uma vertente do bolsonarismo diferente, ela brigou com o Bolsonaro quando o Bolsonaro passou a brigar com o lavajatismo e com o MBL. E ali ela foi escorraçada pelo bolsonarismo. Na última eleição ela teve, se não me engano, 3 mil votos. Quer dizer, 3 mil, sair de 1 milhão para 3 mil, você mostra que toda a força dela era por causa do bolsonarismo. E aí a Joyce Hasselman, ela é usada hoje como exemplo nos bolsonaristas o seguinte, olha, quem for contra o Bolsonaro vai acabar com o mesmo destino dela. Você acha que você é parlamentar, foi eleito e que isso dura para sempre? Pois bem, você vai ser escorraçado, você não vai, ou escorraçada, não vai nem poder sair na rua depois, vai ter problemas aí, e na próxima eleição prepare-se que nem para síndico de prédio você ganha. É isso que está sendo ameaçado aí a dezenas, ou até são mais de 100 que estão tentando aí que vão, centenas de parlamentares neste exato momento, viu? Nesse exato momento, nos últimos dias todos. Então estão fazendo uma pressão muito grande aí, ameaçando aí de... eu vou falar, eu lembro, para te ilustrar o tipo de ameaça que está sendo feita, eu lembro uma matéria da Thaís Oyama no UOL, que felizmente essa aí sumiu, nunca mais vi a Thaís Oyama, era uma das maiores porta-vozes do bolsonarismo, em que a Thaís Oyama ameaçava o Cássio Nunes. Tiago, ela ameaçava o Cássio Nunes? Não, ela não ameaçava, ela era porta-voz da ameaça. Então imagina que eu quero ameaçar você, mas eu não tenho contato contigo. Então mandava a Thaís Oyama ali com um recadinho. E a Thaís Oyama escrevia que se o Cássio Nunes votasse pela inelegibilidade do Bolsonaro, que o que os bolsonaristas estavam dizendo é que o Cássio Nunes ia ser impedido de pegar voos comerciais pelo resto de sua vida, que ele ia ser taxado como traidor, que aconteceria com ele pior do que com a Joyce Hasselman, que ele seria ali esculachado, que ele seria atacado em restaurante, seria atacado no meio da rua. Quando uma jornalista fala isso, escreve isso, ela está levando a ameaça para o cara. Porque quem fez a ameaça não conseguiu fazer diretamente, ou não sei o que tinha feito, ela está falando aí, vem imprensa, ó, e avisando os bolsonaristas, olha, qualquer um que lesse aí a coluna dela, olha, se ele votar do jeito que o Bolsonaro não quer, é isso que é para fazer, viu? Que é isso que o Bolsonaro está falando. Então, esse mesmo tipo de ameaça, essa mesma coisinha que foi feita publicamente aí no ano passado contra o Cássio Nunes, agora está sendo feita não publicamente e não por jornalistas, e sim pelos bolsonaristas, pela gente ligada ao Bolsonaro, a centenas de parlamentares. Esses parlamentares, alguns ficam assim, caramba, e agora? Outros são mais ligados ao centrão e sabem que eles têm ali o seu curral eleitoral e não precisam do bolsonarismo para se eleger, no máximo para ganhar alguns votos a mais, para ter uma tranquilidade ali na hora de se eleger e não ficar ali na beirada. Mas já alguns são suscetíveis à pressão, porque sabem que eles dependem 100% do bolsonarismo se quiserem se eleger qualquer coisa. Tem também eleição para prefeito esse ano e muitos querem apoio dos bolsonaristas para os seus candidatos. Tá uma briga agora em São Paulo, olha, um dos motivos do Tarcísio estar em silêncio, depois aí confirmar a presença, foi, agora a gente já sabe, ameaça mesmo. Eu falei, faz mais de uma semana. Eu falei, o Tarcísio não vai. Aí no dia seguinte falei, o Tarcísio vai. A parte da imprensa está falando que é uma articulação envolvendo o Ricardo Nunes, até acredito, que é o prefeito de São Paulo, mas tem muito burburinho de que ele foi ameaçado aí pelo bolsonarismo. E agora a gente sabe, estão fazendo aí isso com vários parlamentares, duvido que não tenham feito aí com o governador da cidade onde vai ser do estado onde vai ser o evento. O Ricardo Nunes agora não está mais confirmando, tem notícias aí saindo na imprensa de que a presença dele está confirmada. Mais de que tem uma pesquisa nova do MDB. O MDB é um dos partidos que está na base aí do Ricardo Nunes. O MDB não quer
apoio a golpismo do Bolsonaro. Essa pesquisa diz o seguinte, que ó, o Cássio Nunes, Ricardo Nunes, que é o prefeito de São Paulo. Cássio Nunes é o ministro do Bolsonaro das Terras. Ó, o Ricardo Nunes, você consegue aí se eleger só com o apoio dos partidos de centro. Se você tiver apoio dos partidos de centro, mesmo sem o Bolsonaro, sem apoio explícito dele, você consegue se eleger. Tem pesquisas de segundo turno que mostram ele na frente do Boulos. Ele, exatamente pela rejeição ao Boulos, essas pesquisas dizem o seguinte, as análises aí dos partidos do Centrão. O bolsonarismo vai fazer campanha contra o Boulos, porque o Boulos vai acabar com muitas políticas que agradam ao bolsonarismo e que estão hoje na Prefeitura de São Paulo. Então você não precisa se desgastar indo ao evento do Bolsonaro para ter apoio do bolsonarismo no segundo turno, porque você precisa chegar ao segundo turno. Esse é o seu problema, Ricardo Nunes. Acredita aí o Centrão, e eu vou falar aí, o Thiago, infelizmente as pesquisas mostram isso, ele tem chance de ganhar do Boulos no segundo turno se chegar lá. O problema dele é chegar lá. Porque se o Bolsonaro apoia um outro candidato, ele não chega ao segundo turno, vai chegar o candidato do Bolsonaro. Depende aí da força que o Bolsonaro vai ter em outubro. Muita gente no Centrão aposta que a força política do Bolsonaro será muito menor, porque ele e muitos dos seus aliados, se não estiverem presos, estarão, mas estarão aí muito mais complicados com a justiça e que a força política deles vai diminuir muito. Veremos. Tem muita articulação no Centrão para depender menos do bolsonarismo, viu? Saiba disso. Ao mesmo tempo que o Centrão se aproveita aí da oposição que faz o Bolsonaro, que é uma oposição irresponsável, né? Não interessa se vamos ferrar o Brasil, vamos ficar sempre contra o Lula. O Centrão se aproveita disso, o Centrão também quer acabar com o bolsonarismo, porque o bolsonarismo não tira voto diretamente da esquerda. Se você pensar bem, o PT elegeu um número de deputados, aí se você olhar, os de esquerda, aumentou, né, na última eleição. O que acontece é que o bolsonarismo também aumentou. O bolsonarismo come vagas do Centrão, que é aquela direita, do Centrão e daquela direita FHC, daquela direita PSDB. Eles é quem estão perdendo cadeiras aí, cargos para os bolsonaristas. A esquerda mantém sempre mais ou menos o mesmo tamanho. Para boa parte da esquerda, inclusive, é melhor polarizar. É que, infelizmente, os parlamentares de esquerda não sabem fazer isso nas redes sociais. A grande maioria, você vê aí alguns poucos que sabem, mas a grande maioria não sabe, nem aparece. Tem parlamentar de esquerda que pode andar aí, passar na sua frente na rua e você nunca viu na vida. Mas o que acontece é que o Centrão vai começar a articular contra. Então a situação vai ficando cada vez pior. Você vê aí, já tem pedido de habeas corpus preventivo, já tem aí desespero aparecendo na imprensa. Veremos o que vai acontecer. Esses dias aí serão decisivos. Peço sua inscrição no canal. Falou!